Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais, a sua casa, a sua família. Que você esteja assim, esse é o meu desejo, saudável, mentalmente, emocionalmente, forte, focado em Deus, buscando o Senhor, cheio de esperança, de confiança, porque em Deus há saída. Ele é a saída. Sempre. Sabe, eu lamento pelas pessoas que ficam aí tentando um monte de coisas e não correm logo para Deus. Porque todas que passam a buscar a Deus e se escondem nele, vivem a diferença. A diferença é Deus. Então, você quer viver a diferença? Você quer uma vida totalmente diferente? Busca a Deus. Se refugie nele. A Bíblia diz aqui, ó, em 2 Reis 1, depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então, enviou mensageiros para consultar Baal-zebube, deus de Ecrom. Baal-zebube é o deus das moscas, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. O homem estava com problema, já estava com problema com o inimigo, Moabe já tinha se levantado. Quer dizer, situação de guerra, aí sofre um acidente, e ao invés de ir recorrer a Deus, manda ir lá importar um Deus, lá de Ecrom, e buscar o Deus das moscas, para saber se ele ia se recuperar. Aquilo foi demais. O Senhor mandou aqui, ó, o anjo do Senhor ir até Elias, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria, pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Então, eu creio que muitas vezes o Senhor está fazendo essa pergunta para algumas pessoas. Espera aí, por que você está buscando socorro nesse lugar? Por que você está indo bater nessa porta? Por que você está agindo desse jeito? Por que você não me busca? Esse rei, ele morreu. Ele não se recuperou. Mas por quê? Porque ele, ao invés de buscar a Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e você vê que ele conhecia Deus. Porque o Senhor falou: por que você está indo buscar? Pergunta lá para ele. Por que está indo buscar Baal-zebube? Por quê? Então, eu creio que o Senhor faz essa pergunta para algumas pessoas. Por que você tem agido dessa maneira? Por que você está indo buscar refúgio em homens, nisso aí, bater nessa porta? Por que você não busca em mim? Por que você não busca refúgio em Deus? Algumas pessoas já quebraram a cara diversas vezes. Já se frustraram diversas vezes. Porque sempre
na dificuldade, foram buscar socorro no lugar errado, bateram na porta errada. E pegaram problemas. Aí a pessoa pergunta, não sei por que a minha vida não vai, não sei por que não acontece, mas ela não para buscar socorro em Deus. Às vezes ela está buscando socorro, olha só, Deus das moscas. Olha a quem o rei foi recorrer. O Deus das moscas. O que o Deus das moscas pode fazer para uma pessoa, né? Deus das moscas. Então, às vezes a pessoa está buscando auxílio, socorro, num lugar que a própria pessoa não pode fazer nada por ela. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Da pessoa, ao invés de correr para Deus, vai recorrer a quem não está podendo fazer nada por si mesmo. Isso não funciona. Então, não vamos cometer essa loucura aqui, ó, essa bobagem de ir bater na porta errada, buscar o Deus errado, buscar socorro no lugar errado, porque não termina bem. Esse rei morreu. Ele não terminou bem. Mas quando ele estava cheio de problemas, guerra, problema de saúde, ele foi buscar socorro no Deus das moscas. Ele foi bater na porta errada. E assim, a vida dele não andou. A vida dele acabou. Então, muitas vezes, a resposta para tantas derrotas são as escolhas que as pessoas estão fazendo. A quem tem recorrido, elas têm recorrido, têm buscado, têm depositado a confiança, têm depositado a fé. Você tem depositado a sua fé no quê? Talvez em coisas falíveis, fracas, frágeis, sem poder algum. Talvez você está aí confiando em coisas que não podem fazer nada por você. Tem depositado a sua confiança em deuses de D minúsculo, em coisas fracas, em homens. Quando você deveria estar buscando a Deus, recorrendo a Deus. Vai perguntar para ele se não há Deus em Israel. Pergunta para ele se não há Deus em Israel. Para ele ir lá recorrer a Baal-zebub, o Deus das moscas? Eu creio que o senhor está te fazendo essa pergunta. Hã? Por que você está indo recorrer no lugar errado? Por que você não busca a Deus? Todas as pessoas que se voltam para Deus, se humilham diante dele, são honradas, são supridas, são abençoadas. Deus ama você. Ele não quer que você pereça. Mas se você continuar buscando no lugar errado, batendo na porta errada, ele não vai poder fazer nada por você, porque Deus responde fé. Ele vai responder a ação da fé. A fé é o que você faz. Então, é crer e agir a fé. Não basta só dizer, não, mas eu creio, Deus sabe do meu coração. A fé é o que você faz. Fé sem obras é morta. Então, o que você faz revela a sua fé. Uma pessoa falar que ela crê em Deus, mas as ações dela estão provando que não. Então, nós não podemos permitir que o mal segue a nossa mente, a nossa vida, e vá conduzindo a nossa vida para o pior lugar. Aí alguém vem e fala uma coisa, e faz assim, faz daquele jeito. Não! Não vai fazer o que não sei quem diz que está fazendo, você tem que fazer o que a palavra de Deus está te ensinando.
buscar Deus, clamar por Deus, correr para Deus, se esconder nele, depender dele. E todos que fazem isso são honrados. Todos. Porque Deus ouve a oração do aflito. Ele ouve, ele atenta, ele responde. Ele sempre socorre. Ele livra. Ele vira o cativeiro. Ele honra a pessoa. É impossível uma pessoa buscar a Deus e a vida dela ficar do mesmo jeito. É impossível. Então, e o que é pior, se você continuar lendo, você vai ver que esse rei era teimoso, sujeiturrão. Quando chegaram os mensageiros e contaram para ele, ó, alguém apareceu e mandou te perguntar, rei, se não há Deus em Israel, para você ir buscar em Ecrom, Baal-zebub. Aí ele perguntou, você vê, o povo de Deus é separado mesmo, né? Ele perguntou, mas quem que falou com vocês, não sei o quê. O homem era assim, estava vestido assim. Só pode ser Elias? Quer dizer, não tinha 2 Elias ali. Tinha um Elias, um homem de Deus. Só pode ser Elias. Enviou um comandante com 50 homens. E aí chegaram lá, homem de Deus, o rei ordena desça. Eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos. Todo mundo morreu. Foram fulminados. O rei, teimoso, turrão, cabeça dura, mandou mais um oficial com 50 homens. Fizeram a mesma coisa e foram fulminados. O rei teimoso, porque tem gente que não importa quantas vezes quebre a cara. Lutando contra a vontade de Deus, porque ele estava lutando contra a vontade de Deus. Lutando contra a palavra de Deus. A pessoa já ouviu, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, ela está vendo que ela está sofrendo perdas. Então, olha aqui. Moabe levantou, estava contra Israel em guerra. Cai da sacada, está à beira da morte. Agora, já perdeu 100 soldados e 2 oficiais. Pois o cara mandou mais 50 com outro oficial. Só que agora o oficial foi mais esperto. Já chegou caindo de joelhos. Porque alguém tem que ter juízo, né? Quando ninguém tem, o rei não tem, alguém tem que ter. Já chegou e falou, tem misericórdia de nós, homem de Deus. Tem misericórdia. Se arrependeu ali. E se humilharam. E esse oficial com esses 50, você vê, liderança é tudo, né? Salvou os 50 homens. Porque senão, mais perdas. Aí já seriam 153 oficiais mortos. Mas esse foi mais esperto. E aí, o senhor falou, pode acompanhar que ele não vai ter poder de fazer nada contra você, não. E ele chegou lá e fez a mesma pergunta para ele. Não tem Deus em Israel, não? Para você ir recorrer a Baal-zebub? Você vai morrer e você não vai se recuperar. Porque ele, em nenhum momento ele se arrependeu. Muito pelo contrário. Ele ficou com raiva do Elias por ter entregado a palavra e queria matar o Elias. E foi enviando gente, soldados, com oficiais, porque tem gente que é demais. Já quebrou a cara, já está assim, até a tampa de problemas. E não aprende. Às vezes eu olho e penso, meu Deus, como pode uma pessoa ser teimosa desse jeito? Que orgulho. Né? Está fazendo errado e continua fazendo. Mais uma escolha errada, mais um passo errado.
Não faz escolha, não tem sensatez para fazer boas escolhas. É sempre escolhas tolas, estúpidas, né? Mais um passo errado. E agora vamos endurecer contra Deus, porque ele não estava endurecendo contra Elias, estava endurecendo contra Deus. Porque quem mandou entregar a mensagem foi Deus. Então, às vezes, a pessoa acha que ela está endurecendo contra alguém, ela está endurecendo contra o próprio Deus. Vamos lembrar que quando o Senhor falou com Saulo, ele falou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem você tem perseguido. Porque quando você persegue a minha igreja, você está me perseguindo. Então, quando você persegue alguém que é de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Persegue a igreja do Senhor, você está perseguindo o próprio Deus. Quando você, ao invés de se humilhar, você endurece contra a palavra de Deus, aquilo volta contra você, porque ninguém pode medir força com Deus e terminar bem. Uma pessoa não pode. É insano ela achar que ela vai medir forças com Deus e ela vai terminar bem. Não, ela não vai. Tem um caso de um rei chamado Asa, que também foi fazendo, começou bem, mas terminou mal. Foi fazendo escolhas erradas. E aí, foi acometido por uma doença nos pés, não recorreu a Deus. Só os médicos. Você vê que a Bíblia não condena você procurar um médico. Mas o médico é limitado. A medicina é limitada. E se você não tiver a bênção de Deus, o remédio não funciona, o tratamento não funciona, nada funciona. Tanto que ele recorreu aos médicos. Mas nada funcionou. E ali fala, e ele só recorreu aos médicos, não recorreu ao Senhor. Por isso ele morreu. Então o problema não foi recorrer aos médicos, o problema é que ele não recorreu a Deus. E o médico sozinho não pôde curá-lo. Se ele tivesse recorrido a Deus, é certo que o tratamento teria funcionado, as coisas teriam funcionado. Porque Deus pode me curar totalmente, sem a necessidade do médico, e ele pode fazer uso do médico também. E muitas vezes eu vi isso acontecer. Da pessoa estar assim, passando por tratamentos e nada, nenhum remédio, nada funcionava. Nada funcionava. E de repente, né? Ela decide buscar a Deus. E aí, o que não tinha funcionado passou a funcionar. O que nada estava funcionando, aí passou a funcionar. Então, assim, em todas as áreas, a solução é Deus. Quantas vezes eu, pessoalmente, falei com pessoas, sem contar as lideranças, que já tinham tentado tudo, todo tipo de terapia, tratamento para dormir, para vencer a ansiedade, a angústia, a depressão. E quando a pessoa recorreu a Deus, ela recebeu a paz, o refrigério que ela tanto sonhou e não encontrou. Mas quando a pessoa se encheu do Espírito Santo, buscou a Deus, parou de dar murros em ponta de faca, né, de cair batendo na porta errada e testando um monte de coisas, tentando um monte de coisas, numa teimosia, num orgulho, quando ela parou e se humilhou diante de Deus, se arrependeu, recorreu a Deus, conseguiu perdoar, conseguiu se curar. A pessoa foi curada, foi liberta. As barreiras. Eu me lembro do caso de uma mãe que ela estava assim, no limite, ela estava num nível de esgotamento tão grande que ela estava assim com falhas enormes na cabeça, tanto estresse, o cabelo foi caindo, a pele, ela estava assim,
cheia de alergias, sabe? Era um sofrimento e não tinha nada. Era só estresse. Por quê? Porque ela tinha um filho, viciado em drogas, já por quase 18 anos. E ela já tinha internado, acho que umas 5 ou 6 vezes. Já tinha feito de tudo. De tudo. Aí um dia alguém mandou um link do programa para ela, porque ela era totalmente fechada. Ela recorria a tudo. A feitiçaria, ocultismo, magia, simpatias, terapias. Ela recorreu a tudo. Bateu em tudo quanto é porta. Qualquer coisa que dissessem para ela, dá. E o menino piorando. Faça isso, dá aquilo. Comida enfeitiçada, dá isso para ele que ele vai melhorar. Ele piorava. E piorava. Tudo que ela fazia, só piorava. O menino piorava. Às vezes, teve um dia que ela deu uma comida lá que tinha sido, né, que ela ouviu que ia fazer diferença, que ele ia ficar com nojo e tal. Naquele dia, ele quebrou a casa. E, assim, passou perto de bater nela. Perto. Então, assim, quebrou a casa. Se drogou mais. Aí alguém falou, ouça, o programa começa, vai, ouça a palavra. E ela era muito orgulhosa. E ela disse que logo naquele programa, naquele dia, a palavra, sim, falou que ela, exatamente, que ela era orgulhosa, teimosa, que ela recorria a tudo, mas não a Deus. E ela disse que era assim, só era ali, dentro da sala dela, falando com ela. Não tinha como não ser. Ela viu Deus falando com ela. E ela então falou com Deus, que ela fez uma oração simples. Ela disse, Senhor, então se o Senhor é real, liberta meu filho, porque eu não aguento mais. Só que ela mesma disse, ela não aguentava mais, mas ela se recusava a se curvar diante de Deus. Se curvava diante de qualquer coisa, mas não se curvava diante de Deus. E ela disse que de forma, assim, sobrenatural. Sobrenatural. Naquele dia, o filho dela acordou e não quis sair de casa. Falou que não ia sair. Ela já achou aquele estranho. Porque quando ele estava em casa, ele estava drogado, dormindo, levantava e saía de novo. Saía para sempre mais droga, e ela escondendo tudo. E ele não quis sair. E aí, ele sentou, disse que sentou na TV, ficou quieto, comeu, ficou quieto, disse que voltou a dormir. Ela viu assim, ficou ali, e ela lembrou, ela pediu ao Senhor, me dá uma prova. E de forma inexplicável, sobrenatural. Ela viu aquele rapaz dizendo para ela que ia levar o cachorro para passear. Aquilo era impossível. Que ia limpar o jardim dela. Aquilo era impossível. De repente, ela chega, ela encontra ele, tinha feito alguma coisa para ele comer, ele estava lavando a louça. E assim, ela quando viu aquela cena, ela começou a chorar. E ela disse que ela caiu de joelhos diante do filho dela e disse, você talvez não entenda, mas você é um milagre. Deus está agindo na sua vida. Aí ele olhou, começou a chorar e falou assim para ela, mãe, eu tomei uma decisão. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu não quero mais a vida que eu vinha levando. Eu não quero mais drogas. E é inexplicável, porque ele se drogava há muitos anos. Ela disse,
eu achei que, assim, o dia que ele parasse, ele ia ter abstinência, ele ia ter um monte de coisas. E ela disse, eu vi meu filho em paz. Então, assim, a mulher que recorreu a tudo. Polícia já tinha levado ele em casa. Todo tipo de situação ela já tinha vivido. Quando ela recorreu a Deus, ela viveu um milagre. E assim, eu poderia contar muito mais. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você está vivendo. Mas tem uma mensagem aqui nesse programa. Busque a Deus. Vá para Deus. Busque saída em Deus. E Ele está dizendo a você neste dia que Ele vai te dar vitória. Se você o buscar, você vai sair disso. Talvez você vive hoje uma situação totalmente impossível. Mas Ele é o Deus do impossível. E se você crê, tudo é possível que crê. Ele vai tirar você dessa situação. Ele vai te dar vitória. Se você o buscar, você terá vitória. Faça isso. Levante-se agora. Se humilhe diante do Senhor. Recorra a Deus. Busca Ele. Como você nunca buscou. E você vai viver a diferença que você também nunca viveu. Deus vai te dar vitória se você o buscar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama. E o Senhor está mandando uma mensagem para ela. Que talvez tenha batido em tantas portas, tentado tantas coisas, mas não tem tentado o Senhor. Não tem buscado o Senhor. Mas o Senhor está mandando uma mensagem para ela, me busca. Porque você vai encontrar saída. Onde você nunca encontrou, você não obteve resultado de forma nenhuma, agora você vai ter. Porque eu vou mostrar a minha glória, eu vou manifestar o meu poder na sua vida. Passa o teu sangue sobre ela, que ela seja revestida de força, que ela pegue a palavra, que ela seja tomada por essa convicção e que ela dê os passos de fé. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e peço vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento, essa força, essa vida estejam chegando. E que essa pessoa possa viver uma experiência incrível com o Senhor através da fé, te buscando. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu te amo e te agradeço por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus em todos os nossos templos. Hoje a reunião do Deus que Sara às 7 da manhã, depois às 9, meio-dia, 15, 19h30, enfim. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Esteja entre nós e conte com a gente. É um prazer ajudar. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber os nossos vídeos, programa Mudança de Vida, Levante-se, cultos e muito mais. Tudo isso aqui. E não esqueça de compartilhar com seus amigos.